Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Olá, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Olá, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação aqui através das ondas da Rádio Boa Notícia FM. Vamos elevar a Deus a nossa prece, a nossa oração, fortalecendo assim a nossa resiliência. Quero saudar nesta noite, de modo especial, as pessoas que estão aí em suas residências na zona rural da cidade de Balsas e das cidades circunvizinhas que nos acompanham aqui através da Rádio Boa Notícia FM. Você que está aí, você homem do campo, mulher do campo, você criador, agricultor, você que vive da atividade campeira, a nossa saudação especial, que você seja feliz na sua produção, nos seus negócios aí na zona rural. Quero saudar também as pessoas da zona urbana da cidade de Balsas e das cidades circunvizinhas, aonde chega aí o sinal da Rádio Boa Notícia FM. Você que está aí no seu lar, no seu repouso, você que está se locomovendo para o trabalho, você que está voltando para casa, procurando assim o aconchego do lar, o repouso, né? Você que vai ter uma noite de trabalho, a noite adentro, a nossa saudação. E vamos pedir ao Espírito Santo que ilumine a todos nós, conduza os nossos passos, as nossas ações. Por isso vamos consagrar o nosso dia, a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho ao Senhor, fazendo a oração de consagração do dia, uma oração muito bonita do Padre Roque Schneider, do Sagrado Coração de Jesus. Ele compôs esta oração que expressa muito bem o nosso sentimento, o nosso desejo de elevar a Deus aquilo que somos, aquilo que temos e aquilo que queremos. Consagração do dia. Senhor, meu bom amigo, meu Pai e meu irmão, por mais esta jornada a minha gratidão. É mais um novo dia que a meu encontro vem. Protege todos quantos eu amo e quero bem. Que eu saiba acolher, sorrindo e com paciência, aqueles que estiverem sob minha influência. Senhor, eu te ofereço, no altar de cada dia, trabalho e cansaço, reveses e alegria. Se a vida for calvário, se a vida for Tabor, Senhor, fica a meu lado com o teu eterno amor. Servir a meus irmãos, tracei como ideal. Eu quero prosseguir de fronte fraternal. E peço a tua bênção, agora em despedida. É teu, mas este dia é tua a minha vida. Então vamos entregar a nossa vida, as nossas alegrias, as nossas angústias e preocupações ao Senhor e nos colocar numa atitude de entrega, assim como Maria se colocou, dizendo: Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Que a vontade de Deus se faça em cada um de nós e em todas as suas criaturas. E com esta disposição de entrega, de deixar-nos transformar pelo Espírito, pela vontade do Senhor, vamos ver o que o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43, tem a nos dizer. Então você pode aí estar procurando na sua Bíblia, procurando aí no seu aplicativo a citação de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43, para meditarmos sobre este texto, buscando assim inspiração para o fortalecimento da nossa resiliência. Lembramos a você, ouvinte, que a resiliência é esta capacidade de revitalizar
a própria vida, né? Esta força interna, esta força interior que quer se restaurar, quer se refazer. Então, esta vontade íntima, profunda que trazemos em nosso ser e esta capacidade de se adaptar continuamente. Então, a resiliência, ou a pessoa resiliente, é a pessoa que se adapta com facilidade aos novos contextos, e neste processo de adaptação ela procura extrair daquilo que a circunstância, que o momento favorece para realizar-se, para continuar vivendo com qualidade. Então, segundo os estudos, as pessoas que passam por dificuldades e são testadas, e quando superam estas dificuldades, elas se fortalecem e criam um sistema de proteção interna, que elas acabam assim se destacando em relação a outras pessoas que não tiveram a sua resiliência testada, a sua capacidade testada. Então, a resiliência surge justamente nesse contexto de enfrentamento de crises, de enfrentamento de situações difíceis, e a pessoa vai superando, vai tirando daquela situação elementos novos, situações novas para a sua própria vida. Então, caro ouvinte, fortaleça a sua resiliência, busque inspiração para continuar enfrentando as dificuldades da vida. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ela estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, porque ainda incomodar o mestre?
Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então, ele entrou e disse: por que esta confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. É isso aí, caro ouvinte, né? Você que está aí sintonizado conosco. Acabamos de ouvir esse texto belíssimo do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43, que fala, né, dos milagres de Jesus, das proezas de Jesus, do seu poder, da sua capacidade de fazer o bem, de ajudar as pessoas. Então, no episódio de hoje, nós temos Jesus na evangelização, né? Conversando, instruindo as pessoas, levando uma mensagem de amor, uma mensagem de paz e falando do reino de Deus, pedindo a conversão, a mudança de vida pessoal, para que as pessoas, no final da sua vida, pudessem experimentar o que é o reino de Deus, que por sua vez já começa aqui e agora, né? Quando construímos em volta de nós um ambiente de tranquilidade, um ambiente de paz. Então nós já estamos vivenciando o reino de Deus e prolongamos esse reino de Deus com a nossa partida para a casa do Pai, porque a nossa alma, o nosso espírito, que está neste planeta, neste corpo material que nós temos, né, é um corpo que, por sua vez, vai se decompor, ele vai se deteriorar, ele vai ficar aqui nesta realidade temporal. Nós somos constituídos de uma forma fabulosa, né? Nós trazemos a herança dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, e trazemos também em nós os elementos, os minerais desse planeta em que estamos inseridos, né? As vitaminas, os sais minerais, né? O ferro, enfim, tudo aquilo que nós vamos encontrar na natureza. Nós extraímos da natureza aquilo que o nosso corpo precisa para estar bem, né? A partir dos alimentos, a partir da bebida que ingerimos, nós fortalecemos o nosso corpo físico, né? Extraímos dos produtos, dos alimentos, né, aquilo que a energia necessária, o combustível necessário para que o nosso corpo mantenha-se de pé, mantenha-se em movimento, um corpo ativo, né, dentro das circunstâncias, é claro, de cada um, né, com as limitações que cada um tem. O importante é que o nosso corpo precisa, para ser animado, ele precisa, né, de ânimo, precisa de alma, precisa, né, do espírito, esta força, né,
que faz com que a gente se movimente. E nós devemos nos preocupar não só com o alimento, né, que mantém o nosso corpo ativo, o nosso corpo em movimento, né, em circulação, mas precisamos também do alimento espiritual, do alimento do nosso psicológico, né, do nosso emocional, né? E quando alimentamos o nosso psicológico, o nosso emocional, nós fortalecemos a nossa estrutura pessoal, né, a nossa estrutura de pensamento, né, e passamos assim a pensar coisas boas. E quando pensamos coisas boas, nós revigoramos a nossa vida, revigoramos o nosso espírito, revigoramos assim todo o nosso ser. Então é importante ter este cuidado. Deus nos criou de uma forma fabulosa, e esta força que nós temos, esta capacidade que nós temos de nos restaurar, de nos refazermos, mostra que nós precisamos uns dos outros, não só das coisas, da natureza desse planeta em que nós vivemos, mas precisamos uns dos outros. Nós somos seres sociais, seres de fraternidade, de comunhão, de unidade. Então, é importante construir um espaço social tranquilo e sereno e harmônico para vivermos da melhor forma possível. E esse espaço ele se manifesta na família, se manifesta na comunidade, né? na comunidade religiosa, na comunidade de lazer, na comunidade empresarial, no mundo do trabalho, no mundo profissional. Quer dizer, aí nós construímos um espaço de relação com o outro, e nesta relação e interação com o outro é importante a pessoa cultivar um bom relacionamento, né? Sendo educado, sendo gentil, né? Sendo cortês. Isso vai favorecer um ambiente de tranquilidade para você e para o outro, né? E não um ambiente de irritação, de desconfiança e uma série de outros sentimentos, né, que podem surgir. Então, nós precisamos disso, uns dos outros. E no Evangelho de hoje, Jesus vai nos ensinar, né, e a partir da sua pregação, ele que está numa barca, né, pregando, e as pessoas ali, a multidão ao lado dele, né, ouvindo, escutando, quando de repente chega um cidadão chamado Jairo, né, que era chefe de uma sinagoga, um homem de fé, um homem que tinha um papel importante, né, na comunidade, como chefe da sinagoga. E a filhinha dele, né, de 12 anos, estava muito mal, né? Como ele diz, a filhinha dele estava nas últimas. E ele estava desesperado, não sabia o que fazer, né? E eu fico imaginando, né, diante dessas situações difíceis, né, quando alguém que a gente ama, alguém próximo da gente está passando por um sufoco assim, que precisa de ajuda, e a gente não sabe o que fazer, a nossa impotência, né, a impotência que se manifesta em vários aspectos, seja em relação a recursos, né, para um atendimento digno, para um atendimento dentro, né, do conhecimento atual, para tentar recuperar aquela pessoa. Então a pessoa sofre com isso, né, porque vê que o tempo é cruel nesse sentido para quem está doente. Então esse pai está desesperado, né, esse pai está aflito e recorre a Jesus, né? Ele recorre a Jesus, que estava fazendo uma pregação, era como se fosse ali, vamos fazer uma comparação assim, era um curandeiro, né? A fama de Jesus se espalhava como alguém que fazia milagre, alguém que curava, e ele se vê ao ponto de ir
buscar ajuda, né, a essa pessoa, né, a Jesus, né, sabendo da sua fama, sabendo da sua proeza. Então ele vai e pede que o Senhor ponha as mãos sobre a filha dele, para que ela sare, né, para que ela se cure e viva, né? E aqui ele aborda um aspecto importante, né, a imposição das mãos, né, a imposição das mãos sobre a filha dele, para que ela cure, para que ela viva. E esta ação, né, nós temos uma ação, nós, através do nosso pensamento, né, emitimos ondas, né, emitimos uma força, né, através do nosso pensamento, né. Tem até estudos sobre a telepsiquia, né, esta capacidade de aprofundar o pensamento, de emitir ondas, né, e aqui nós temos um outro aspecto, né, que é a imposição das mãos, quer dizer, o pensamento aliado às mãos, ao toque, né? Então, quando tocamos em alguma coisa, nós transmitimos uma determinada energia, né? Como também absorvemos uma determinada energia, né? Através do toque nós podemos sentir a temperatura, né, de um corpo, né, de algo, né, se está quente, se está frio, se está morno, né, podemos perceber a textura de algo, né, se é duro, se é suave, se é macio, né, se é mole, se é áspero, enfim, nós podemos fazer várias observações à medida que tocamos, e a partir do nosso toque procuramos descrever, fazer uma experiência de descrição daquilo que estamos tocando, daquilo que estamos sentindo, né? E isso nós vamos perceber que vai agregar informações em nossa vida. Então Jesus toca, né? Jesus é convidado a tocar, né? Porque esse sacerdote, esse chefe da sinagoga, acredita no poder do toque, né, como cura, né, como poder de vida. Então, a importância do toque. E aqui no toque a gente ressalta, dentro desse processo de restauração, né, a importância, né, de um aperto de mão, né, a importância de um abraço, né? Então, são gestos que carregam um significado muito profundo. Quer dizer, não, quando, é claro, você pode fazer isso como uma mera formalidade, né? Um toque, né? Um toque, a pessoa sabe discernir quando um toque é um toque malicioso, é um toque carinhoso, né? É um toque formal, né? É um toque de agressão, né? É um toque de agressão. Então é importante no toque a pessoa ter cuidado, porque o espaço do outro é um espaço inviolável, né? Então é importante que o outro autorize, né, o gesto do toque, quer dizer, não seja uma pessoa agressiva, né, ao ponto de querer tocar as pessoas sem que elas permitam, né? Então é importante analisar o contexto, a situação, para que você possa estender a sua mão para alguém, né, com a confiança de que essa pessoa vai retribuir aquele gesto, né, vai tocar na sua mão, que você vai tocar na pessoa, no ombro das pessoas. Então tem umas pessoas que às vezes só sabem falar tocando, né? Então tocando nas pessoas. Então é importante ter cuidado com isso, porque nem todas as pessoas têm esta abertura e não conhecem esse modo que você usa para se comunicar, que é tocando as pessoas, né? De uma certa forma, batendo assim nelas, enfim, como se estivesse chamando a atenção da pessoa para aquilo que você está dizendo, né? Então muitas pessoas se irritam, né? Muitas pessoas não gostam desse tipo de ação. Então seja prudente nesse sentido, evite estar tocando as pessoas desnecessariamente. Então o toque já é um sinal de
de intimidade, é um sinal de formalidade, é um sinal também de intimidade. Então, é importante ter esse cuidado, saber em que contexto você vai tocar ou vai ser tocado, né? Então, é importante estar pensando sobre isso. Então, nós temos no Evangelho de hoje o pai que pede que Jesus toque em sua filha, o toque da imposição das mãos, né? Jesus vai impor as mãos sobre ela e emitir, né, uma força através do seu toque, através do seu pensamento, né, da sua oração, para que a criança sare e viva, né? Que coisa maravilhosa, né? E Jesus vai, ele não diz nada, ele se dispõe para ir, né, com Jairo até a casa dele, e vai. E as pessoas curiosas, né, ficam ali querendo saber o que vai acontecer, e as pessoas começam a seguir a Jesus, né? A multidão é grande, e comprimia, apertava Jesus nesta missão que ele ia fazer, né? Nesse deslocamento dele. E durante esse percurso, Jesus é tocado por uma mulher que sofria de hemorragia. Já estava passando por muitas dificuldades, já tinha passado por vários médicos, os médicos da época, com conhecimento que tinham, não tinham conseguido ainda resolver o problema da hemorragia daquela senhora. Então ela havia gastado muito, né? E também estava desesperada com aquela situação. E tal situação a tornava de uma certa forma impura, né? Impura. Então não podia estar tocando nos homens, né? E ainda mais numa pessoa tida como um profeta, como alguém especial, como um Messias. Enfim, as pessoas viam aquele homem todo iluminado, todo especial. Então tocar naquele homem ali era, na situação dessa senhora, né, portando essa hemorragia, seria uma ofensa muito grande, porque o tornava impuro, né, diante do toque dela, né? Então um toque, e ela sabia disso, né? Ela estava nesse contexto cultural em que ela não podia tocar, né? Que ela não podia tocar. Mas ela, diante do desespero, né, diante do sofrimento, da dor, e também com muita fé, com muita confiança, ela rompe essas barreiras do preconceito e se arrisca, né? Se desesperada como ela estava, ela se arrisca e se aproxima de Jesus, né? E tocou nele, né? Tocou na roupa dele, porque ela pensava, né, enquanto ela estava tocando, se eu tocar ao menos na roupa dele, ficarei curada, né? Ficarei curada, se eu tocar ao menos na roupa dele. Quer dizer, veja bem, ela não queria tocar necessariamente o corpo de Jesus, né? O corpo de Jesus, queria tocar ao menos na roupa dele, né? A força e a capacidade que essa mulher tinha, né, de acreditar que o toque ia produzir a cura na sua vida, né? Ia mudar de situação, agora não ia mais ficar doente, ia ficar sã, né? Curada, tocando na veste de Jesus. E aí nós temos o toque, né? Assim ela faz, toca na veste de Jesus, mas Jesus sente, né? Ele estava tão conectado, né, na sua coerência emocional de pensar, sentir e agir, que mesmo comprimido ali pelas pessoas, as pessoas apertando ele percebe um toque diferente. Por que esse toque diferente? Porque uma força saiu dele, né? Uma força saiu dele, e foi uma força diferente, com certeza, daquela que estava saindo em relação ao toque de outras pessoas, né? Vamos imaginar que nós estamos comprimidos num lugar, né? E as pessoas estão triscando, né? Batendo ali na gente, né?
E normalmente quem tem que tá viajando muito de ônibus, né, e de metrô, trem, então onde tem muitas pessoas, então é inevitável o toque, né? Então, e só que naquele toque ali você pode perceber toques diferentes, né? Pode perceber toques diferentes. E o próprio corpo tem essa capacidade de sentir, né? E emite sinais para a mente, e a mente começa a pensar e a tentar entender esses toques, né? Que nós experimentamos, né? Em tais situações. E Jesus viu que uma força saiu dele, né? Uma força saiu dele. E aí ele começa a perguntar, né? Começa a perguntar, e os discípulos: mas rapaz, que negócio é esse? Tu sabe que aqui tem gente demais, como é que é inevitável o toque, né? Como é que nós vamos saber que foi quem te tocou, né? Mas a mulher vendo, né, Jesus fazendo, interrogando, ela se apresenta, né? Ela se apresenta porque ela percebeu que algo extraordinário tinha acontecido na vida dela. Ela se apresenta cheia de medo e tremendo, né? Ela está cheia de medo e tremendo, né? Com medo da reação de Jesus por ter tocado nele, né? E eu fico imaginando ali, seria um misto de tanta coisa, de alegria, né, por ter sido curada, de felicidade, e ao mesmo tempo cheia de medo e tremendo porque não sabia da reação de Jesus em relação ao toque dela, o que Jesus ia fazer, se ele ia encaminhar para as autoridades como punição por ela ter tocado nele de uma forma impura. E Jesus, né, durante esse momento, né, que Jesus está ali conversando e tal, alguém chegou e diz: olha, diz para Jairo, a tua filha morreu, né? A tua filha morreu, né? Aí Jesus, né, fica, né, tranquilo, né? E vai dizer para a mulher: olha, filha, tua fé te curou, né? Vai em paz e fica curada dessa doença. Então Jesus é acolhedor, chama ela de filha, né? Filha, a tua fé te curou, né? Chama, né, com muita intimidade, né? Chama ela de filha e diz que ela está curada. Que alegria! Então, ao receber a notícia que a filha de Jairo havia morrido, algumas pessoas dizem: pronto, então se já morreu, não precisa mais incomodar o mestre, né? Mas Jesus, vendo a situação, diz: olha, não tenhas medo, né? Vai dizer para Jairo: não tenha medo, não tenhas medo, basta ter fé. Esta é uma frase de efeito muito boa, que é importante que agendemos em nossa vida, né? Não tenhas medo, vamos superar os nossos medos. Quais os medos que nos aprisionam? Quais os medos que nos impedem de avançar? Quais os medos que nos impedem de ver a realidade, uma realidade bonita, uma outra realidade? Então, não tenhas medo, basta ter fé. E Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, né? Então as pessoas estavam fazendo especulações. Ele sai com Pedro, Tiago e o irmão de João e Jairo. Chegando ali, ele pede que todos se retirem, né? Porque as pessoas estavam chorando, gritando, claro, né? O desespero da perda de uma pessoa querida, de uma pessoa amada, de uma adolescente aí de 12 anos, né? Que a princípio tinham toda uma vida pela frente, e o povo está apavorado, né? O desespero nesse momento, a dor é muito grande. Então Jesus pede que todos saiam, né? Que fique ali só os pais e os discípulos dele, né? Aí Jesus faz uma pergunta: por que essa confusão, esse choro, né? A criança não morreu, ela está dormindo, né? Ela está dormindo. A dormição, né? Então,
A morte é uma espécie de dormição até que a graça de Deus toque em nossa alma, em nosso espírito, e ele se revitaliza, que ele ressuscite para esta vida nova no reino de Deus. Com o chamado de Deus, com o toque da graça de Deus, nós ressurgimos para esta vida nova, Então as pessoas, Jesus pede para que as pessoas fiquem calmas, né? E aí Jesus vai dizer uma frase muito importante, Talita cum, que quer dizer, menina, levanta-te. E a menina levanta-se, né, daquela dormição e começa a andar, né, E aí eu fico imaginando, né, o transtorno, o medo e o pavor e muitas interrogações que deve ter acontecido na cabeça daquelas pessoas que estavam por ali e que criaram expectativa em relação à morte. De repente a pessoa volta a viver, né? Então as pessoas devem ter ficado aí num misto de medo e alegria muito grande, né? Mas Jesus pede com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, né? Jesus pede, olha, fiquem calados, não digam, não espalhem esta notícia. Jesus não está interessado em publicidade dos seus feitos, né? Ele é muito discreto nas suas ações, né? Nos seus projetos. Ele falava isso, mas como sabemos, né, é difícil segurar uma notícia dessa, né? Então as pessoas acabaram colocando para frente, né, tal notícia. Então, caríssimo ouvinte, você que está aí nos acompanhando, refletindo sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43, que trata desses 2 episódios de cura, né, da cura da filha de Jairo, chefe da sinagoga, e a cura desta mulher que estava com hemorragia, né? Ambas são curadas de diferentes formas, né? A mulher é curada pela força do toque, né? E do pensamento, do sentimento, da oração de Jesus, e a filha de Jairo é curada também pela força da palavra, né? Jairo foi pedir que Jesus impusesse as mãos sobre ela para que ela sarasse e vivesse. E Jesus vai, e quando chega lá, ela já está em dormição, já havia apagado para esta realidade temporal, já estava esperando ser tocada pela graça de Deus para ressurgir para uma realidade nova. E ela teve a graça de ressurgir, né, de ser revitalizada para esse tempo em que nós ainda vivemos, que é o tempo cronológico, né, a temporalidade desse mundo, e teve a sua chance de viver mais alguns anos, né, aqui nesta realidade temporal. Então vamos também nos revitalizarmos, vamos revigorar a nossa vida, vamos revigorar as nossas ações nesta realidade temporal. Vamos perceber que o Senhor está conosco. Ele está dizendo, Talita cum, levanta-te e anda, levanta-te e anda. Ele está querendo que a gente erga o nosso ânimo, que a gente tenha coragem, que a gente tenha força para realizar aquilo que queremos, aquilo que pretendemos. Então vamos revitalizar a nossa fé. Não tenhas medo, tenha fé. A fé é o que diz a carta aos Hebreus, no capítulo 11, é o fundamento da esperança, é a certeza daquilo que nós não vemos, né? Das coisas invisíveis originam-se as coisas visíveis. Então vamos pensar coisas boas, vamos desejar coisas boas,
e vamos nos direcionar em direção a coisas boas para que a gente possa experimentar aqui nesta realidade temporal essas sensações agradáveis e maravilhosas que o Senhor nos permite a cada dia experimentar, tocar, sentir, ouvir, né? E assim interagir com esta diversidade de situações que o mundo nos oferece da melhor forma possível. É isso aí, caro ouvinte, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação aqui conosco, aqui na Rádio Boa Notícia FM. Se você chegou ao final aí do nosso programa e quer ter a oportunidade de rever desde o início, então você vai lá no nosso canal Saúde Mental e Resiliência, e você pode estar ouvindo o programa na íntegra. Esse programa fica gravado lá no canal Saúde Mental e Resiliência, assim como todos os outros programas que a gente faz aqui na Rádio Boa Notícia FM, está disponível lá no canal Saúde Mental e Resiliência. E se você se inscreve, pode estar recebendo também todos os dias uma reflexão breve sobre a liturgia diária. Então, vamos invocar a proteção e a bênção de Deus sobre todos nós, sobre a nossa vida, pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Jesus Cristo, Nossa Senhora de Aires, que venha a bênção sobre todos nós, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma noite e um dia agradável e abençoado.